Então, bom dia, bem-vindo a todos novamente. É um prazer tê-los aqui conosco. Obrigada pela presença de todo mundo. Meu nome é Mayara, eu sou do marketing da Instalip Brasil. Estou aqui com grandes especialistas do varejo alimentar. Hoje o nosso bate-papo vai ser mais um bate-papo mesmo sobre grocers no Brasil, né? Nossos principais painelistas aí vão comentar sobre os principais desafios da última milha no país, junto com o nosso CEO, Antônio Nunes. Queria explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica, tá? Então, durante o nosso painel, a gente vai ter algumas enquetes, umas pesquisas. Gostaria muito do engajamento de vocês, vai ser muito importante para a continuidade do nosso bate-papo. E no final do webinar, vocês vão poder fazer perguntas e respostas, a gente vai selecionar, vai tentar responder todas aí na medida do possível. Então, vai acontecer durante uma horinha aí. Então, obrigada pelo tempo de vocês novamente. Apresentando brevemente, a gente vai estar com o Rodrigo Pimentel, diretor de e-commerce alimentar do Grupo Pão de Açúcar, o Alberto Serrentino, consultor, conselheiro, autor e palestrante, fundador da Varese Retail, e o Antônio Melo, que é diretor de mercados do iFood. E o Antônio Nunes, que é o CEO da Instalip, e agora eu passo a palavra para ele. Bom webinar para todos. Obrigada. Obrigado, Mayara, pela apresentação. Eu sou o António, sou CEO do Instalip e é um grande prazer estar aqui convosco hoje. Vou começar, só antes de entrarmos, por contar-vos um bocadinho sobre o Instalip e isso informa também porque é que nós decidimos ajudar a organizar este painel hoje. Então, o Instalip, a nossa missão no Instalip é ajudar a resolver os problemas de última milha dos supermercados através de tecnologia. Somos uma plataforma SaaS para a última milha que permite que um supermercado possa entregar os seus pedidos ao domicílio de forma eficiente. Então, o conceito de plataforma SaaS, um conjunto de produtos digitais que funcionam de maneira articulada, focamos em última milha, da loja à casa do cliente ou do dark store à casa do cliente, on demand e com um enfoque em supermercados. Então, como podem ver, está muito no core do que nós fazemos e tínhamos um grande objetivo de ajudar a contribuir à discussão de o que é o futuro do e-commerce de alimentar no Brasil, quais são os desafios da última milha e ajudar a promover uma discussão sobre este tema. Nós trabalhamos em vários países da América Latina, em mais de 10 países neste momento, 30 varejistas que são líderes nos seus próprios mercados, um deles é o Walmart, estamos no Brasil também e operamos em escala. E falando um pouco só sobre o nosso produto, antes de entrar no debate, dentro do Instalip existe um conjunto de software que se utiliza para a gestão de uma logística de última milha, de entrega ao cliente final, com um enfoque no setor alimentar, no setor de supermercados, com desde um app de picking, um app de driver, um sistema de flags inteligente e um sistema de roteio. Portanto, isto está muito no core do que nós fazemos e por isso também é nosso objetivo de promover a discussão no dia de hoje. Entrando um pouco em matéria, queria comentar-lhes também porque é que estou tão animado com este painel. Estou muito animado porque temos 3 pessoas muito diferentes, 3 grandes líderes do varejo alimentar no Brasil. O Alberto, que toda a gente conhece no setor, o Rodrigo, que lidera o setor alimentar do GPA, e o Antônio Melo, que vem da iFood e é responsável pelo segmento de mercados e de supermercados dentro da iFood. Toda a gente conhece a iFood, a grande empresa de delivery no Brasil. Portanto, acho que podem trazer perspectivas muito complementares sobre o que é o futuro do e-commerce de supermercados no Brasil. E antes de continuar para o painel, pedia só, se calhar, ao Alberto, começando pelo Alberto e passando depois ao Rodrigo e depois ao António, que se apresentassem brevemente para quem ainda não teve o prazer de os conhecer. Ok, então, obrigado aí, Antônio e a Instalip, obrigado, Mayara, pelo convite, pela oportunidade, obrigado aí, Pimentel, Antônio, prazer estar aqui com vocês e a gente ter essa conversa hoje. Bom, eu tenho mais de 30 anos ligado ao varejo, há mais de 20 em consultoria estratégica e voltada para a inovação, sempre para negócios de varejo. A Varese Retail, minha empresa, é uma boutique de estratégia e transformação digital para varejo.
eu também atuo em diversos conselhos e comitês de inovação e aceleração digital para empresas de varejo de diversos segmentos. Sou palestrante e autor, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou eu? Na sequência? Acho que Pode sim. ser, Bom, pode ser. bom dia a todos. Prazer estar aqui com o Alberto, com o Antônio, com a Maiara, enfim, com todos. Sou Pimentel, estou no GPA há muito tempo, há muitos anos. Lidero o e-commerce alimentar há 5 aqui na companhia, para as marcas pãodeaçucar.com, para clubeextra.com e um site de bebidas Adega. E espero que a gente tenha aí uma hora bem interessante, a gente possa dividir e aprender junto e evoluir nessa nova indústria que se cria, o e-commerce alimentar no país. Grande prazer estar aqui. Obrigado, Rodrigo. Antônio Melo, sou o diretor da área de mercados aqui do iFood. É um prazer estar aqui também. Obrigado, Antônio, aí, Instalip, pelo convite. Prazer estar aqui com o Rodrigo Serrentino. Estou no iFood faz 2 anos e pouco, então é mais tempo do que existe a área de mercados dentro do iFood. Então, acompanhei a evolução dessa área desde o começo. E vai ser um prazer estar aqui e falar sobre essa visão nossa de como esse mercado evolui e, logicamente, aprender muito com o pessoal que está aqui. Então, estou à disposição. Viu? Obrigado, Antônio. Entrando então em matéria, lembrar a todos que podem deixar perguntas em baixo. Vão ver um botão de Q&A e podem deixar perguntas e nós vamos tentar responder durante a sessão de hoje. Alberto, o e-commerce alimentar quase não existia no mundo, era muito pequeno e no Brasil também era pequeno há uns anos, mas o Covid veio mudar muito isto. O Covid foi muito difícil para toda a gente, mas foi também muito transformacional, transformou muito o varejo alimentar. Como você viu a penetração do e-commerce em supermercados a mudar desde o início do Covid e como é que foi esse crescimento? O que é que mudou neste setor desde o início da pandemia? Bom, Antônio, de fato, né, o que nós estamos vivenciando de um ano para cá tem, obviamente, um lado cruel e perverso em tudo que está relacionado ao impacto humanitário, sanitário e também econômico-social da pandemia, mas ele também tem um lado extraordinário e será um legado de tudo que nós estamos passando, que é esse salto na maturidade digital de consumidores e, consequentemente, do varejo. E isso está acontecendo no mundo inteiro, mesmo em países que já tinham uma maturidade digital elevada e uma penetração digital elevada, como o caso da China, da Coreia, do Reino Unido, houve uma mudança de patamar. A verdade é que algo que vinha acontecendo em ritmo acelerado ganhou uma outra tração e deu um salto. Então, nós provavelmente queimamos aí alguns anos de trajetória compactados e condensados num ciclo muito curto, muito intenso. O varejo alimentar, particularmente, ele no mundo inteiro era o segmento mais atrasado, vamos falar assim, no processo de transformação digital, penetração e digitalização do seu negócio. E por uma série de razões, não é por falta de visão ou miopia das empresas, é pelas características inerentes ao setor. E boa parte delas estão associadas exatamente ao custo de servir e a complexidade operacional e logística de se fazer chegar muitos produtos, muitos deles com demanda de conservação pelos perecíveis e resfriados e congelados, que tem uma dificuldade gigantesca de fazer com que isso possa ser transportado de maneira economicamente viável, em tempos breves, a um custo de servir suportável pelo cliente, e principalmente o varejo alimentar, ele é o que tem a maior cobertura, capilaridade, presença e proximidade do cliente. Então, ele serve muito bem ao cliente em formatos os mais distintos, o que, de certa forma, não encorajou e não motivou muito as pessoas a mudarem hábitos nesse setor. As exceções são a China, onde ele já tinha uma penetração e uma maturidade digital muito grande, mas ali tem características muito do modelo de urbanização acelerada e de como, principalmente, jovens consumidores acabaram aprendendo a consumir antes em plataformas digitais e o próprio papel dos ecossistemas, a Coreia e um pouco o Reino Unido. Mas a verdade é que
mesmo nesses mercados, obviamente, o salto foi muito grande. No Brasil, não tenha dúvida que aquela percepção de relativo atraso desse setor foi completamente eliminada. Claro, e nós não vamos ter uma penetração no varejo alimentar, mesmo com um salto como esse, comparável, equivalente a que nós temos em bens duráveis, que é o setor mais penetrado, em tecnologia, informática, ou a próprios segmentos discricionários como moda, que também deram um salto muito relevante. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que, se nós olharmos o número como um todo, ele ainda não assusta, porque nós vamos ver uma penetração global no setor ainda abaixo de 5%. Mas a leitura não pode ser feita dessa maneira. A leitura tem que ser feita dentro dos líderes do setor e, principalmente, daqueles que estão com os indicadores mais agressivos. Então, o Pimentel vai poder falar, né? Mas com certeza a gente pega o GPA. Dentro do GPA, a bandeira Pão de Açúcar. Dentro da bandeira Pão de Açúcar, mercados densos como o de São Paulo, os números são já muito impressionantes. E isso se repete em várias outras redes e operadores, principalmente as empresas que já tinham uma agenda acelerada na transformação digital e na digitalização do negócio, certamente deram um salto muito mais longo do que empresas que estavam completamente à margem desse processo, e aí entraram muito dos atalhos e dos viabilizadores. Então, empresas como o iFood, por exemplo, se tornaram a alternativa para quem não tinha tempo e não tinha a capacidade de, em pouquíssimo tempo, resolver gargalos e gaps de infraestrutura, de sistemas, de logística, de processos, para conseguir entrar no jogo na velocidade na qual o consumidor demandava. Então, eu vejo isso como um legado extraordinário. Eu acredito que o pós-pandemia vai resgatar alguns hábitos que as pessoas perderam e deixaram de ter por medo, por restrições, por limitações, mas muito do que foi o aprendizado acumulado nesse período não vai retroceder, e muitos dos consumidores novos que entraram no mundo digital não vão desaprender a comprar porque a pandemia será superada. Muito, muito bom resumo, Alberto, e obrigado pela contribuição. Rodrigo, vocês já estavam no e-commerce alimentar há bastante tempo. Vocês viram o que era o antes e veem o que é o agora, e com uma grande ambição para este setor. O que era o antes e o que é o agora do e-commerce alimentar, e como é que vocês viveram este último ano de Covid? Bom, tentar ser bastante resumido para benefício do tempo, mas nossa empresa é bem conhecida aqui no país, vou economizar, mas a gente começou isso há muito tempo, né? A gente apostou nisso há muito tempo, há mais de 20 anos, com o Pão de Açúcar Delivery, com a Amélia. Isso vem do nosso DNA de inovação, uma companhia bastante preocupada com DNA permanente, com inovação permanente. Então, lançou e-commerce, lançou programa de fidelidade, lançamos estações de reciclagem, corridas de rua para incentivar as pessoas a ter um estilo de vida mais saudável, vinhos, etc. Então, uma companhia sempre buscando puxar a inovação numa indústria que é uma indústria mais difícil, né? Supermercado, no final do dia, é um supermercado. Então, a gente começou isso há muito tempo. Nos últimos 2 anos, Antônio, nós havíamos já percebido crescimentos de 40% do nosso faturamento, do nosso 1P, e a gente decidiu apostar nisso. O Serrentino nos acompanha, sabe disso. Os números nossos são números que a gente publica, então eu posso dividir com vocês. Em 2018, a gente tinha um GMV de 250 milhões, para vocês terem uma ideia. 2019, 350 milhões, já era alguma coisa que tinha um sinal de um comportamento novo. E 2020, 1,1 bi de faturamento, isso tudo dentro do 1P. Então, como bem disse o Alberto... Uma pergunta, Rodrigo, já que está com este tema dos números, o que é que isto significa em termos de penetração do alimentar overall e quizás nas cidades mais em particular, pegando o ponto do Alberto? Não, eu vou dividir com vocês, mas quando você... Só para não perder o ponto, cuidado com média, com as médias, né? O supermercado online é early stage, é baby steps, tudo isso é verdade. Agora, quando você pega algumas regiões e você cruza com algumas categorias, tem categoria de 15%, 20% de penetração.
né? Bebidas, fraldas, produtos de limpeza. Então, essas categorias estão sendo disruptadas, seja no atacarejo por um lado, seja na internet por outro. Então, no GPA a gente não trabalha com média, a gente trabalha com muito dado, muita informação, que é a origem do programa de fidelidade, que nos dá muita granularidade de regiões, comportamento, frequência, ticket médio, etc. Em termos de penetração, a marca Pão de Açúcar, agora a gente passa a chamar de e-business, né? O nosso negócio eletrônico como um todo, porque a gente lançou o marketplace, a gente também saiu para vender, depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. O nosso e-business, na marca Pão de Açúcar, por exemplo, está participando entre 13% e 15% das vendas da marca Pão de Açúcar. Na marca Extra, quase 10% de foods, né, de tudo que é vendido de alimentos. Na marca Extra, 6%, 8% de penetração e uma crescente muito acelerada, né, um número muito acelerado. Então, isso são os totais. Quando você quebra por categoria e regiões, e aí você percebe que o varejista tem que estar muito atento a esta indústria que nasce e uma hipótese que se confirma, especialmente aí por empresas como a iFood, por empresas que a gente chama de last miler. Obrigado, Rodrigo. E esta também é uma tendência que nós vemos em todos os outros países, ou seja, não é uma coisa única do Brasil. Desde o Instalip nós vemos no México categorias de food, lojas com mais de 20% de penetração, vimos certas categorias com mais de 20% de penetração, tudo na mesma onda global de digitalização. Queria lhe perguntar, António, a iFood é conhecida por ser o gigante do delivery de supermercados, do delivery de restaurantes, e supermercados é uma coisa nova para vocês no iFood. Por que é que vocês decidiram entrar no delivery de supermercados e por que é que decidiram entrar no delivery do varejo alimentar? Legal. Bom, a categoria, né, de mercado, essa categoria de varejo alimentar, ela por si só é uma categoria muito grande, ela é a maior categoria do varejo no Brasil, né, representa aí mais ou menos 1/3 do total de vendas do varejo. Então, é uma categoria muito relevante e ela é, como o Serrentino disse, muito pouco penetrada, né? Então, tem uma penetração menor do que a gente vê nos outros países de mercado online, por mais que a gente tenha tido uma aceleração grande aí, ainda a gente acredita que tem um potencial grande. Então, é uma oportunidade grande de crescimento no aumento dessa penetração. E uma outra característica desse mercado aqui no Brasil é que ele é muito fragmentado, né? Mais da metade aí dos estabelecimentos eles são pequenas redes de supermercados ou são mercearias que têm pouca ou nenhuma estrutura tecnológica para atender o consumidor nos canais digitais. O Serrentino também passou um pouquinho sobre esse assunto. E aí os consumidores cada vez mais conectados e cada vez mais acostumados com o delivery foi um caminho natural para o iFood a gente pensar em casar essa demanda dos clientes com o que a gente tem de tecnologia e logística dentro de casa, cobertura de cidades, que o iFood já tem, para entrar nesse mercado, né, e até ajudar na digitalização das empresas do varejo alimentar. Então, essa entrada foi um processo muito natural para a gente. Né? E para vocês, o que é diferente nesta categoria, quando pensam no delivery, quando pensam nos processos de última milha, versus o que já estavam a fazer antes em restaurantes? Tá, o processo de compra, ele é um processo tanto de mercado quanto das outras categorias que o iFood entrou, né? Pet shop, farmácia, conveniência, qualquer outra categoria que esteja aqui dentro que não seja restaurante, ela funciona mais ou menos da mesma forma que o processo de compra dos restaurantes, no sentido de que ela é feita dentro do app do iFood, né? Em uma aba específica ali de cada categoria, mas a semelhança ela meio que para por aí, porque a experiência de navegação no app precisou mudar bastante para que a experiência fosse otimizada para as compras grandes, né? Imagina, o cliente navegava num restaurante, num cardápio de restaurante, colocava 1, 2, 3 itens no carrinho, e quando a gente fala de mercado, ele navega em corredores enormes de mercado, precisando colocar 60, 80 itens no carrinho em uma mesma compra, né? Então, ele precisa conseguir fazer isso de uma forma fácil. A gente teve que criar listas de compra para facilitar a recompra no mês seguinte. Então, é uma experiência de navegação e de compra muito diferente nesse sentido, que precisou ser adaptada demais nesse sentido. E outra diferença grande que a gente teve foi na parte logística, né? O iFood Mercado, apesar da gente usar a mesma tecnologia e estrutura da logística do iFood, a gente precisou mudar essa logística para conseguir atender
as entregas de compras maiores. Então, a gente começou a ter que usar o modal de carro, né, que por si só já é uma complexidade diferente. Então, o cliente não escolhe na plataforma se ele vai usar um carro ou uma moto, a própria plataforma escolhe isso de acordo com o tamanho da cesta. Então, nessa parte de entrega, a iFood é moto e bicicleta, basicamente, para restaurante, né? E aí, no mercado, a gente já tem aí uma participação bem grande de carros. Ok. Obrigado, António. Alberto, como é que você vê o papel dos marketplaces como o iFood e como outros marketplaces que existem versus o montar um delivery próprio, que no caso do GPA, muito desenvolvido, qual é que acha que é o papel que tem uma coisa versus a outra na estratégia digital? Então, eu acredito que a complexidade operacional e do processo de fulfillment para o negócio alimentar provavelmente vai requerer das empresas um conjunto de respostas, dependendo de categorias, mercados, bandeiras, modelo de negócio, posicionamento do negócio, mercado de atuação. Dificilmente uma empresa vai conseguir ter um único modelo operacional, um único modelo de fulfillment para atender. Outra coisa que está acontecendo e que a pandemia fez acelerar e explodir é que nós estamos assistindo a uma diversificação brutal em canais e modalidades de venda e relacionamento do varejo com os seus clientes. E as empresas descobriram novas formas de se comunicar, ativar, se relacionar, engajar e vender, né? Então, hoje nós temos o WhatsApp, virou um canal de vendas, hoje nós temos social selling, hoje nós temos os super apps, hoje nós temos os marketplaces. Eles tendem a ter uma dominância crescente no mundo digital, independentemente de categoria. Isso aconteceu na China, onde eles dominaram completamente o varejo digital e depois acabaram transbordando isso para o varejo físico, né? E via aquisições, investimentos e desenvolvimento de negócios próprios, acabaram dominando também o varejo físico. Essa é uma grande batalha travada no mundo inteiro, o domínio do cliente, o domínio da recorrência, o domínio dos dados e a capacidade de conseguir controlar as jornadas. E, obviamente, os marketplaces no Brasil estão escalando mais rápido do que o e-commerce como um todo. Então, a tendência natural nós temos uma participação crescente dos marketplaces no ambiente digital, pela capacidade de agregar grandes bases de clientes, de gerar recorrência, de trabalhar os dados e de ter uma plataforma de serviços que pode evoluir para um ecossistema. Então, o ano passado, 84% da venda online no Brasil foi feita por empresas que têm marketplace. E nós vamos assistir, provavelmente, um grande congestionamento de marketplaces nos próximos anos, no qual não haverá espaço para todo mundo que tem ambição e aspiração de ser um marketplace, porque isso vai requerer muita musculatura, isso vai requerer muita escala, muita capacidade de investimento, muito desenvolvimento de tecnologia proprietária, muita infraestrutura. Então, nós estamos assistindo agora, fundamentalmente, 3 grandes movimentos de empresas escalando modelos de marketplaces que podem virar plataformas e ecossistemas. Os generalistas multicategoria, dentre os quais está o Grupo Pão de Açúcar, mas é onde estão B2W, Magazine Luiza, Mercado Livre, o próprio Carrefour, e esses vão para um jogo muito pesado, né, onde está a Amazon também, que é de tentar efetivamente ser competentes e capazes de escalar um negócio mainstream, diversificado. Depois nós temos os especialistas verticalizados, que vão muito focados em nichos, ou em grupos de interesse, ou em comunidades, ou em categorias de produto. E aí tem uma multiplicidade de marketplaces de moda, de pet, de esporte, e de diversos grupos de interesse e categorias onde há conteúdo e curadoria como driver importante. E depois nós temos os super apps, dentre os quais está aí o iFood, né, que, como o Antônio bem falou, né, há muito tempo deixou de ser, né, uma empresa de delivery de restaurantes e hoje virou uma grande plataforma multicategoria. Então, como esse jogo vai depois se definir, se consolidar? É difícil de antever, porque, no fundo, quem conseguir dominar o cliente e escalar um modelo de negócio que seja operacionalmente virtuoso, mas economicamente sustentável, porque é aí que vai se dar depois o movimento de concentração, consolidação dos que ficam. Eu acredito que os marketplaces no alimentar vão ter um peso crescente, porque efetivamente a complexidade de operar a logística
e a operação em larga escala e capilaridade para servir as compras não alimentar é muito complexa, é muito cara, é pouco escalável, ela tem que ter um nível de cobertura e de distribuição brutais, e isso não é para qualquer operador. Então, é óbvio que hoje nós estamos assistindo a padaria de bairro fazendo entrega e vendas por WhatsApp de uma forma quase artesanal, assim como a farmácia de bairro faz, mandando o funcionário a pé na casa do cliente. Então, a digitalização hoje se democratizou, assim como o pequeno operador, o pequeno supermercadista, vai certamente se atrelar a alguma plataforma, ecossistema, ou marketplace, ou super app, para poder ter o alcance e a capacidade de ativar clientes fora da sua base primária. Mas o que nós veremos provavelmente é uma competição muito, muito estruturada e selvagem, na qual escala, tecnologia, inovação e capacidade efetivamente de ter negócios robustos e de largo alcance vão ser diferenciais importantes. Ok. Aproveito para fazer só uma pequena pausa no fluxo da nossa conversa para partilhar um pouco o que são os nossos assistentes. 70% das pessoas já sabem o que é a última milha, então vamos, se calhar mais à frente, fazer uma pausa para explicar um pouco o que é a última milha e porque é que isto é importante. E também para dizer que 66% da audiência tem o seu próprio delivery. Voltando então aqui ao nosso fluxo, e se calhar passava-lhe a palavra ao Rodrigo. Do seu lado, como varejista, como supermercado, vocês estão em outros marketplaces? Vocês estão, por exemplo, no iFood, no Rappi? Como é que foi essa decisão de estar ou não estar em outros marketplaces e como é que a vê no futuro? É uma boa pergunta. O GPA, nós, há muito tempo, decidimos ser uma plataforma fechada. A gente não saía para vender e a gente não recebia seller, né? A gente é uma plataforma completamente fechada. Quando a gente decidiu participar do universo de Last Miler, nós compramos James. Continuamos com plataforma fechada. Com a pandemia, o mercado mudou completamente, as lógicas de mercado foram todas revisitadas e o GPA passou a ser uma plataforma aberta. O que isso quer dizer? A gente também democratiza o James, então o James também vai se abrir e já se abriu para outros supermercados, concorrentes ou não do GPA, e nós estamos saindo para vender. Qual que é o claim? Qual que é o nosso mote? Nós estaremos onde o cliente estiver. Ponto. Se o cliente que estiver no WhatsApp, nós vamos estar no WhatsApp. Se ele comprar pelo Google, vai ser pelo Google. Se ele comprar pelo iFood, nós vamos estar no iFood. Se ele comprar no Mercado Livre, nós vamos estar no Mercado Livre. Nós decidimos estar onde o cliente estiver. Isso é muito forte para a gente, porque a gente passa a ser uma plataforma aberta. Então, nós lançamos nosso marketplace agora no começo do ano. Para você ter uma ideia, o Alberto fala muito bem, né? Um cara que eu tenho uma admiração enorme. Todo mundo quer ser marketplace. Um vai ser generalista, outro vai ser especialista. Nós temos duas bandeiras. A marca Extra dá para ser mais generalista e a marca Pão de Açúcar dá para ser mais especialistas. Para vocês terem uma ideia, acabamos de lançar, nós já temos mais de 200 sellers onboarding e nós já temos 60 mil produtos na plataforma. Para vocês terem uma ideia, de 1P, a gente roda com 12 mil. Então, números assim para supermercado online são números que parece que valida a tese. Claro, você pega o iFood, pega o Mercado Livre, são na casa de milhões. Mas nós começamos há 3 meses. Então, Antônio, a decisão de sair para vender em outro marketplace ela é acompanhada de um change business. E o change business que o GPA fez é muito, muito interessante. Então, nós demoramos muitos anos para atingir 1 bi de faturamento. Em mais um ano, nós vamos faturar mais 1 bi. Ou seja, esse ano a expectativa de GMV é de 2 bi no e-business. Então, a estratégia da companhia de plataforma fechada para uma plataforma aberta e colaborativa. Nós vamos ter, e já temos muitos sellers que há 2, 3 meses eram vistos como concorrentes. E hoje esses sellers estão se beneficiando de uma audiência recorrente, uma audiência que visita as nossas plataformas para comprar, que a nossa taxa de conversão é uma taxa de conversão para o mercado bastante interessante. Então, Antônio, é sempre olhar a narrativa do GPA, de plataforma fechada para plataforma aberta. Para ser bem resumido, esse é o movimento que a gente está fazendo aqui no GPA. Perfeito.
E voltando, se calhar, um bocadinho a nossa conversa para operações e para a logística e para desafios, queria perguntar-lhe, Rodrigo, e aproveitar que está com a palavra, o que é que são os principais desafios que o GPA tem na operação de delivery e o que é que o preocupa de um ponto de vista operacional e logístico no varejo alimentar online? Olha, Antônio, sem ser protocolar, tá? Vou dar uma resposta que a gente discute muito internamente. Primeiro que nasceu outra indústria. O varejo é outro. A gente não compra, armazena e distribui para a loja somente. A logística é outra. Aí todo mundo fala da última milha, está pensando, depois que o cliente comprou, passa o motoqueiro a um carro e leva para o cliente. Isso para a gente não é a última milha. A última milha para a gente é do depósito da loja para a gôndola. Quantas vezes os nossos amigos, porra, estou aqui na loja, não tem Nutella. O Nutella está lá dentro. O cliente não compra no depósito da loja. Então, não dá para... A última milha para o varejo, e se tiver varejista nos a última milha para o varejo é do depósito da loja para a gôndola. Não dá para perder o jogo nos últimos 30 metros. A gente corre uma maratona para perder o jogo nos últimos 30 metros. Então, o primeiro desafio para a gente é revisitar nossa cadeia de abastecimento. Fornecedor CD loja. Estando ali, não importa se o cliente está empurrando um carrinho no salão de vendas, se ele está comprando pelo pãodeaçucar.com, se ele está comprando por um last miler. Ele se relacionou com a marca Pão de Açúcar ou com a marca Extra. E nós vamos preservar a melhor experiência de compras quando o cliente escolher uma das nossas marcas. Esteja ela onde estiver. Tenho falado isso muito com o Antônio, né, Antônio? A gente está formando uma parceria, tenho certeza, uma parceria muito interessante. Não importa se ele comprou no iFood. A hora que ele clicou na marca Pão de Açúcar, marca Extra, quando esse pedido descer para o nosso back-office, ele vai ter o melhor tratamento possível, vai ser entregue perfeitamente e on time. Então, a última milha para o varejista é depósito da loja, salão de vendas. Porque o picker ou o cliente ainda não compra em depósito de loja. Então, Antônio, o que nós estamos revisitando aqui são as nossas lógicas de abastecimento e reposição de gôndola, que é um assunto menos sexy, mas que se você não cuida dele, você perde o jogo na ponta, na última milha, que é quando o cliente compra, para ele receber em casa. É um pouco disso que a gente está trabalhando aqui na companhia. Ok. E, Alberto, o que é que você vê no resto do mercado? O resto do varejo alimentar, olhando para este tema da última milha, de como é que o produto chega à casa do cliente, o que é mais difícil? O que é que tem sido mais difícil no mercado brasileiro? Olha, primeiro, Antônio, assim, é muito difícil fazer qualquer tipo de generalização em relação ao mercado brasileiro, né? Porque o Brasil é um território tão complexo e diverso que você não pode equiparar os desafios de uma operação nas zonas centrais de São Paulo sequer com a periferia de São Paulo, e se você sair para o interior ou para cidades menores, é outro Brasil, né? Nós temos muitos Brasis dentro do Brasil. Então, eu acho que você tem níveis de desafios completamente diferentes e ambientes competitivos completamente diferentes, porque mesmo a cobertura e atuação, né, dos marketplaces, dos super apps, ela é muito forte e concentrada nas cidades de Tier 1, 2, 3, e vai se tornando muito menos presente. Então, os níveis de serviço, a presença, a infraestrutura física, tudo isso, obviamente, vai ficando muito menos relevante à medida que se vai para cidades menores. Nós temos, como todo varejo e como toda empresa, o grande desafio da aceleração digital, da transformação digital, ele não é de tecnologia, ele é de cultura. Então, o que nós vamos ter, as empresas estão vivendo agora sob choque da pandemia, e isso claramente destravou essa agenda em muitas empresas que talvez não tinham senso de urgência, ou não estavam colocando isso como prioridade absoluta, ou não tinham, né, um nível de sensibilização nas instâncias decisórias para que isso pudesse ganhar muita atração, e de repente virou a prioridade número 1 para todas as empresas, que é acelerar a transformação digital dos negócios. Mas acelerar a transformação digital dos negócios não é vender mais online, e nem incorporar mais tecnologia, porque a tecnologia não faz a mudança, é começar a mudar a cultura, os processos
e o desenho organizacional, a maneira como as empresas funcionam. Então, nós estamos efetivamente assistindo uma mudança muito saudável e positiva nos níveis de liderança das empresas, nas instâncias mais altas estratégicas de empresas complexas com governança complexa, e principalmente na velocidade e desprendimento com o qual as empresas começam a se movimentar, que começa a remover aqueles que são os grandes obstáculos para que nós tenhamos efetivamente modelos de negócio mais voltados a cliente, mais voltados a dados, que saibam usar a tecnologia de uma maneira mais natural como apoio à resolução de problemas, que sejam mais descentralizadas, menos burocráticas e que efetivamente se permitam arriscar, ousar e experimentar muito mais. Claro que isso é uma jornada, né? Então, o que nós estamos permanentemente vendo? O cliente anda mais rápido do que o varejo, isso é fato, principalmente quando olhamos sistemicamente. Então, aquilo que você estava se referindo, e o Pimentel comentou um pouquinho dentro da esfera do negócio dele, se nós pegarmos o varejo alimentar brasileiro, a penetração global digital no negócio, e aí começam também os critérios, né, Antônio? Porque qual penetração? Do quê? Do que nós estamos falando? Não estamos falando de venda seca online, que nasce online, morre online, entregue diretamente, porque hoje o GMV abarca muitas coisas diferentes e às vezes os critérios não são coincidentes entre empresas e negócios. Então, forçando um pouco a barra, se nós considerarmos o tal do GMV alimentar, que pega todas as modalidades digitais de venda, WhatsApp, retiro em loja, ship from store, o e-commerce, o app, os super apps, os deliveries, e coloca tudo isso num cesto só, isso pode ir de 2 do mercado como um todo, para 5, 6 nas empresas mais estruturadas, para 10, 15 nas empresas que efetivamente aceleraram, para 20, 25 para as empresas que estão liderando o processo. Então, é muito difícil falar de desafios comuns quando você vive situações tão distintas como essas. Mas eu acredito que nós teremos um legado positivo, eu acredito que as empresas estão começando a olhar mais para cliente, porque o varejo alimentar é um varejo tão nervoso na operação que a energia dele sempre foi toda voltada para produto e operações e quase nada para cliente. Salvo poucas exceções, o grosso do varejo alimentar não conhece o cliente, não domina o cliente e não tem a menor noção de jornada de cliente. Ele domina a operação e ele gerencia o negócio por fluxos médios. E como o Pimentel bem falou, as médias, ele não falou nesses termos, mas as médias não permitem uma gestão inteligente do negócio, né? Nós temos que descer para unidade produto, unidade cliente, como o mundo digital trabalha. Isso é uma longa jornada que requer mudanças de cultura, de infraestrutura, de arquitetura, de processos e de maneira de funcionar das empresas. Obrigado, Alberto. António, queria perguntar-lhe, o iFood, um dos grandes aportes, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa onde muitos dos problemas os tenta resolver através de tecnologia. O que é que o cliente espera do iFood nesta categoria e, mais que isso, um pouco, como é que vê o papel da tecnologia nos seus processos de entrega no iFood? Legal, boa pergunta, Antônio. Sem dúvida, né? Tecnologia e dados são realmente o coração do iFood. Tá? Elas estão em todas as pontas. Então, você pega desde a navegação que o cliente tem no app, que muda de acordo com quem é o cliente, se é um cliente novo ou se é um cliente recorrente, coisas desse tipo. As campanhas de marketing, que também são segmentadas automaticamente e usam muito da estrutura de dados e tecnologia que o iFood tem, né, para conseguir mostrar uma campanha que seja mais relevante para cada cliente, consiga uma conversão maior. Na parte de entrega, o simples fato, né, de você conseguir cruzar online, na hora que o cliente abrir o app ali, na hora que o cliente fecha uma compra, a localização do usuário, a localização e o raio de entrega de cada um dos mercados que estão ali, a localização dos entregadores que estão disponíveis para fazer aquela entrega, e aí você escalar isso num cenário em que você tem milhares de outras entregas acontecendo ao mesmo tempo naquela mesma região, né? Isso é um desafio tecnológico muito grande em termos de escala, né? E é isso que eu acho que os clientes, respondendo as perguntas dos clientes, é isso que eu acho que os clientes esperam e estão acostumados a ter quando você fala de uma plataforma como o iFood, que eu acho que essa é a beleza da tecnologia, né? Conseguir fazer essa oferta, fazer essa venda, entregar do restaurante ou do mercado de uma forma que o cliente nem perceba essa complexidade toda que está acontecendo ali atrás
e com um nível de excelência que a gente tem, que o iFood tem. Então, o iFood, um parênteses, ganhou um prêmio agora, final de 2020, ficamos super orgulhosos aqui, no meio da pandemia, com todo esse aumento de delivery, de demanda que a gente teve, a gente ganhou o prêmio de melhor empresa de atendimento no Reclame Aqui, de todos os segmentos. Né? E isso não tem outro nome. Né? Isso, lógico, tem uma parte de expertise operacional e capacidade de fazer, mas isso é tecnologia. Né? Sem tecnologia, você não consegue manter uma qualidade de serviço numa escala de milhões de pedidos num mês. Né? E falando de complexidade operacional, das pessoas que estão no painel perguntavam sobre as dark stores. Qual é a visão sobre dark stores nas cidades grandes e nas milhares de cidades pequenas no Brasil? Não sei se alguém quer partilhar a sua perspectiva sobre este tema de dark stores. Eu acho que nós vamos ver a questão é a seguinte, né? Você tem que olhar isso do ponto de vista imobiliário e operacional. Do ponto de vista imobiliário, dark store é um standalone equipamento, né? Mas você pode reproduzir o papel de uma dark store num dark room. Então, a questão é o seguinte, talvez o Pimentel seja a pessoa mais qualificada aqui para falar sobre isso, mas uma coisa é você fazer 20, 30 pedidos por dia a partir de uma loja, outra coisa é você fazer 100 pedidos por dia a partir de uma loja, outra coisa é você fazer 1000 pedidos por dia a partir de uma loja, né? Então, quanto mais você começa a escalar o volume de pedidos e de manipulação de produtos que você tem que fazer dentro de uma loja, as lojas não foram construídas para isso. Um supermercado ou qualquer loja de varejo não foi predisposta e construída para funcionar como um CD. E quando ele falou a última milha de um supermercado é o espaço entre a distância entre a retaguarda da loja e a gôndola, é verdade, né? Lojas foram pensadas para operar um modelo no qual o cliente compra na loja, não na qual você tem que ter um exército de gente separando o produto para entrega. Então, é claro que as lojas estão mudando. E é claro que nós vamos ter... nem todas as lojas têm características de hub, isso em qualquer setor. Então, o varejo não vai transformar todas as lojas em hub, mas quando uma loja é eleita para se tornar um hub, ela tem que ter uma adequação física e operacional e sistêmica também, principalmente para suportar um negócio em larga escala. Se isso em algum momento se aparta da operação da loja e vira um espaço segregado que compartilha o mesmo imóvel, ou se isso depois opera como um imóvel isolado, né, esse negócio de dark store, na França, começou há 10, 15 anos atrás como drives. Eles fazem isso há muito tempo, as lojas drive-thru, loja fechada, loja onde o cliente não entra, né? Mas ele tem uma capacidade de separar pedidos tracionados para que um cliente venha buscar. Isso não tinha as entregas, né? Então, assim, aí entra tudo numa lógica de modelo operacional e a viabilidade econômica e imobiliária, porque quando você começa a ir para cidades muito grandes, fala assim, onde é que você vai arrumar um imóvel para fazer uma dark store no centro de São Paulo, se é de uma área grande? Isso custa caro, né? Então, dentro de um imóvel já existente, talvez isso seja mais viável. Mas acho que o Pimentel pode dar um pouco mais de recheio operacional nisso. Não, a gente tem um modelo muito híbrido aqui, né? A gente tem CDs dedicados para e-commerce, com WMS, com TMS, com toda a tecnologia de back para suportar. Então, CDs que fazem 3.000 pedidos, 4.000 pedidos por dia, dedicado para e-commerce alimentar, bem espetacular. A gente tem bastante orgulho dessa operação centralizada e a gente utiliza 300 lojas do grupo para fazer o shipment from store. E por que a gente utiliza as lojas? Pela localização, né? Cada vez menor o tempo de entrega, você, utilizando lojas, traz a vantagem de encurtar a distância, encurtar o tempo, etc. E o aspecto de custo, né? A loja já está, o gerente da loja já está, a luz, o IPTU já está, os custos já estão. Então, você tem só alguns incrementos para operar o e-commerce. Falando de dark store, a decisão é sempre de business, né? A decisão é sempre de negócio. Primeiro, você tem que estar bem localizado. E no caso do GPA, pela nossa história, as nossas localizações são muito privilegiadas. Nós temos um hipermercado no Itaim. Porra, não tem isso na Europa.
né? Tem que tomar cuidado, você vê na Europa, né? A Espanha testou muito com a Glovo Dark Store, tem no Brasil já um Last Miler que está começando a testar Dark Store, não sei se o iFood, o Antônio pode falar, mas já tem uns colombianos testando o Dark Store. Agora, é operar um mini CD, né? Há de se fazer contas. Nós, no GPA, nós vamos utilizar os nossos ativos existentes. É nisso que a gente acredita. E nós estamos no Piauí, Brasília Sul, na Asa Norte, nós estamos em Recife, nós estamos no Leblon, nós estamos na Vila Nova Conceição, nós estamos no Brooklyn, com pão e extra. Então, nas regiões mais adensadas, nas regiões mais verticalizadas, eu tenho uma loja. Eu tenho um mini CD que a gente utiliza para same day e 70% das vendas saem destas lojas. Então, ter uma operação centralizada chamada de Dark Store requer uma localização, e localização é igual a custo. E custo no e-commerce é borderline para prejuízo. Por quê? A gente vende pelo mesmo preço da loja, as mesmas ofertas da loja, só que eu entrego na sua casa. Eu ainda separo e coloco no veículo refrigerado para levar para sua casa. E ainda ter custos novos é borderline para EBITDA negativo. No GPA, nós não vamos escalar negócio com EBITDA negativo. Aqui não se escala negócio com EBITDA negativo. A gente só escala negócio com EBITDA positivo. Então, vai de cada empresa pensar o que quer para o futuro. A gente se dá pelas localizações que são muito boas aqui na companhia. Rodrigo, vou pegar no seu ponto sobre rentabilidade, custos, ofertas e preço para falar um tema de alguém aqui da audiência que nos diz: no mercado online e nas super apps, a guerra de preços é cada vez maior. É um tema polémico. E quando falamos de uma cesta de produtos em uma compra, a diferença de preços pode ser muito grande. Como vocês estão lidando com essa guerra de preços? A gente não está no supermercado online, a gente reproduz o que a gente faz no offline, fundamentalmente. Nós temos algumas categorias que nós somos mais verticais. A categoria de vinhos, a gente quer liderar vinhos na internet. A gente saiu do nada e ano passado faturamos quase 200 milhões em vinhos, 150, 140 milhões em vinhos. A gente quer liderar a categoria de vinhos, mas a gente importa muito vinho, então a gente tem as marcas exclusivas e faz com que a gente tenha um sistema de pricing bastante interessante. A guerra de preço na internet, nesse mercado online, é muito complicada. Você ganha no Omo, perde na Heineken. E é basket. A gente, fundamentalmente, vende basket. Nós não somos single item. Cuidado para não pegar o que acontece no não alimentos e trazer para alimentos. No não alimentos é single item. Você baixa o preço do iPhone, o outro baixa o preço do iPhone. No nosso caso é basket. Nós não vamos brigar no Omo, na Coca-Cola, na Heineken. Nós vamos brigar pela experiência. Por você comprar hoje e receber no Piauí hoje. Em Fortaleza. Então, onde nós temos uma loja física, se você comprar até 17 horas, você recebe no mesmo dia. Isso tem valor. Então, nós vendemos serviço, nós vendemos conveniência e nós não abrimos mão das promoções que no mundo físico acontecem e a gente leva para a internet. A gente não vai entrar em guerra de preço, nós vamos entrar em nível de serviço. Antônio, como é que você vê este tema dos preços e das ofertas? Qual é que é a sua perspectiva desde o iFood? A gente tem muito essa visão do Pimentel também, de que a gente não entra nessas guerras. Assim, a gente estimula os players, né, os parceiros do iFood a trabalharem com o preço que faz sentido para eles na plataforma e que eles conseguem operar na plataforma. E, pelo menos do nosso lado aqui, o que a gente mais tem são acordos que a gente faz com a indústria, por exemplo, e aí a indústria subsidia frete ou subsidia alguma campanha que acaba aparecendo nas promoções aqui do iFood, mas não é a gente não entra realmente em guerra de preço, de ficar olhando quem vai fazer o menor preço no Omo, naquela cesta. Então, a gente também é muito mais uma questão de qualidade de serviço do que uma questão de da gente ficar subsidiando o preço.
Ok, estamos a entrar quase nos minutos finais aqui do nosso webinar. Então, íamos passar agora a um comentário final de cada um dos nossos painelistas. Podemos começar, se calhar, pelo Rodrigo. Se tivesse que dar um conselho ao supermercadista brasileiro sobre a sua estratégia de e-commerce, o que é que lhe diria? Pensando não como competidor, mas como um friendly contributor para a indústria. Eu não entendi, perdão. Pensando não como um competidor, mas pensando como um contribuidor à indústria e ao desenvolvimento do e-commerce. Não, eu estou aqui completamente cabeça aberta, coração aberto. Eu participo de pouco evento como esse, geralmente com amigos, né? Tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo Serrentino. O Antônio, a gente está se conhecendo, né, Antônio? A gente está conversando para que a gente está começando uma parceria. Então, primeiro, cumprimentar, prazer estar aqui. Nós estamos vivendo algo ímpar, muito triste tudo que está acontecendo por pandemia, muito triste, trocaria tudo isso pela vida normal. Sendo muito sincero aqui, sendo muito humano, não tem graça nenhuma tudo isso que está acontecendo, com quase 400 mil vidas perdidas no nosso país e a gente com dificuldade de se deslocar, etc. Então, primeiro, quero deixar isso muito bem colocado, muito ruim essa aceleração por uma pandemia, tá? E segundo, é se debruçar. Primeiro que eu sou apaixonado por varejo, eu sou um varejista, eu não gosto, mas você agora é online, offline, eu sou um varejista, ponto. Gostei da expressão do Alberto, que falou, o cliente corre mais rápido que o varejista, e corre mesmo, né? Meus filhos falavam de TikTok, nem sabiam o que era TikTok, aí tem o Discord, que agora eles já falam de Discord há um tempão, e agora está indo para a mídia, então eles correm mais rápido, ponto. A gente está muito concentrado na perpetuidade do nosso business. Como é que nós vamos levar essa companhia 10, 20, 30 anos para frente? Nos adaptando a essa nova indústria. O que era hipótese foi confirmado. O iFood era uma hipótese há 5 anos, há 3 anos. Não é mais. Está aí, é uma realidade. O tamanho do número de orders que esses caras fazem. Então, se debruçar no teu business, não tem bala de prata. Mas agora eu vou na TV, baixo contra filé, acabou, está resolvido. Não tem bala de prata. É um conjunto de coisas. Ficou mais complexo para quem gosta de trabalhar no varejo, para quem gosta de dados, para quem gosta de complexidade, para quem gosta de caos, está no lugar certo. Eu gosto do caos. E a gente está vivendo na nossa indústria um caos. Se você organizar, todo mundo transa, todo mundo vai ficar feliz. Agora, precisa organizar. Tirar um pouco a ansiedade, porque a única certeza, Antônio, é que as coisas vão mudar. Então, quando você tira estas ansiedades do executivo, do varejo, a loja não vai acabar. Sabe, esses apocalipses, nada disso. A loja tem outros papéis. A loja, de fato, é um restaurante, é um hub logístico, é um lugar para tomar um café, é um lugar para conhecer produto. Então, a loja tem outros papéis. O Alberto está falando isso há uns 10 anos já. Toda a NRF, toda a pós-NRF, ele está falando sobre o papel da loja. O papel da loja mudou e o executivo de varejo tem que mudar. O executivo de varejo, o gerente de loja, ele não trabalha mais só para o cliente que está empurrando um carrinho. Ele trabalha para o cara que vai pegar lá uma comida, que vai pegar uma flor, que vai vir um pedido pelo iFood, que vai vir um pedido pelo pãodeaçucar.com, que vai vir pela James, que vai vir pela Rappi, que vai vir pela Corner Shop. Então, o gerente de loja, o perfil de gerente de loja mudou completamente. Não é mais marginal estas coisas. Estas coisas são tão importantes quanto um cliente na fila do caixa. Então, gerenciar esse caos, gerenciar essa complexidade nova é o perfil do executivo de varejo. E eu falo executivo de varejo é uma palavra bonitinha. Estou falando do cara que abastece gôndola. Estou falando do cara que opera um PDV, um caixa, do gerente de loja, do regional, do diretor. Todos os níveis de varejo. Ou estes executivos se abram para essa nova indústria, ou nós vamos ficar para trás. Tão simples quanto. Tira a ansiedade, porque o que a gente falava do futuro não é mais futuro, é presente, é uma grande realidade. E o GPA
vai continuar liderando toda essa transformação, esteja onde estiver. Disso nós não vamos abrir mão. É isso, Antônio. Obrigado, Rodrigo. António, o conselho final para o supermercadista brasileiro. Eu vou muito na linha do Pimentel de novo aqui, porque eu acho que o GPA é realmente um exemplo de empresa que tem a parte digital na veia, né? E sempre apostou muito nisso. Então, está realmente muito na liderança desses pensamentos e dessa forma de pensar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o online é uma realidade, e principalmente para as pessoas que estão aqui, que não estão ainda no online, é justamente enxergar esse canal não como um concorrente à loja, mas sim como uma forma de atender esse novo hábito de compra do consumidor dele num novo canal, né, e até captar novos clientes. Então, a gente sabe que o varejista ele não tem uma agenda simples, né? Tem toda a parte de gestão de estoque, a complexidade de loja, gestão de loja, margem apertada, tem tudo que o varejista precisa se preocupar, e essa agenda de digitalização, ela, para muita gente, parece ainda um peso, um desafio e até uma distração quando a gente olha para o varejista operando ali. Então, eu acho que é esse o ponto, tá? O varejo ele não precisa desenvolver toda a agenda de transformação digital para estar online. Ele pode fazer como esse passo que o GPA está dando de ser um seller, de se ver como um seller e atender, focar efetivamente no sortimento, melhor preço, melhor operação, qualidade de serviço. E essa parte toda que já está feita aqui de plataformas como o iFood Mercado, vocês podem usar elas para alavancar na presença online, né? Então, acho que basicamente é isso que eu acho que é o importante. Obrigado, António. Alberto, closing remark. Olha, eu queria uma expressão para tentar resumir um pouco o que eu acredito que seja a principal mudança de postura que o varejo tem que ter com o aprendizado que nós estamos vivendo aí na pandemia, que é entender que não é mais o cliente que vai à loja, a loja que vai ao cliente. Então, nós temos culturalmente no varejo um modelo mental muito reativo e passivo, né? Porque o varejo trabalha muito olhando para trás, muita energia, né, no produto, na compra, nos processos operacionais, no suprimento, naquilo que abastece os pontos de venda, depois fica esperando o cliente. Então, e conhece muito pouco sobre ele. Não dá mais para funcionar desse jeito. Então, primeira consideração que eu faria é essa, ou seja, a jornada do cliente não começa e não termina na loja. Então, o relacionamento com ele não pode se limitar ao momento no qual ele está na loja, sendo que ele é um ser anônimo dentro da loja, porque raramente o varejo sabe quem está na loja. O segundo aspecto é o seguinte, as empresas ficam com muitos questionamentos. Então, vender online é para mim? Operar com o Super App é para mim? Entrar no Marketplace é para mim? Vender por WhatsApp é para mim? Testa! Sabe, testa. Não estamos mais numa era de fazer grandes projetos e grandes estudos. Nós estamos numa era de muita experimentação, teste e erro, com bom senso, usando a competência complementar das pessoas, porque os problemas são complexos e as soluções dependem de visão multidisciplinar. Então, é preciso quebrar os silos, é preciso fazer as empresas funcionarem olhando mais para o cliente, para as dores do cliente, para as dores do negócio e construir soluções usando tecnologia de uma forma inteligente, mas principalmente somando experiência e competências distintas. E é preciso preparar a infraestrutura e as fundações que vão permitir escalar isso. Então, se as empresas não têm um bom cadastro de clientes, tem que ter, porque sem isso não se escala a inovação. Se não tem um bom cadastro de produto unificado, tem que ter. Se não tem uma visão de estoque em todos os pontos e canais, tem que ter. Né? Tudo isso vai permitir depois que as iniciativas possam ser implementadas e escaladas. Então, está todo mundo permanentemente com a sensação de atraso e angústia, isso não deveria paralisar as empresas. Todos estamos o tempo todo atrasados porque as coisas estão mudando numa velocidade difícil de ser dominada. Então, aquilo que se fez ou se deixou de fazer até hoje não qualifica nem desqualifica ninguém para poder aprender e dominar os desafios do que vai levar a relevância daqui para frente. Então, o mais importante não é o ponto de chegada, é o de partida. Tem que começar. Bem, muito obrigado, Alberto. E com isto terminamos a sessão de hoje. Queria agradecer muito ao António Melo, ao Rodrigo, ao Alberto Serrentino pela participação. Foi uma conversa muito animada. Tinha aqui 20 perguntas mais para lhes fazer e para continuarmos a conversar 2 horas mais.
Queria agradecer às pessoas também que assistiram à conversa de hoje. Espero que tenha sido útil, que tenham aprendido, que lhes sirva para o seu futuro e que podamos ter contribuído para a discussão do varejo alimentar no Brasil. Boa sorte nos vossos projetos digitais, bom dia e obrigado a todos. Antônio, só um momentinho, só para avisar, o Rodrigo teve que sair, ele pediu desculpa e agradeceu a todos, ele não conseguiu ficar por conta de outra agenda, então estou agradecendo em nome dele. Agradeço a todos também, os participantes e os painelistas, obrigada. Gostaria de falar que tiveram algumas questões que não deu tempo da gente responder todas, mas a gente vai entrar em contato e a gente responde para vocês. E essa gravação ficará no nosso canal do YouTube, então em breve vocês poderão achar lá para assistir novamente, quantas vezes vocês quiserem. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.